E nessa terça-feira, dia 10 de agosto, nós temos um tema que é uma pergunta: perdoar e esquecer? Quando nós perdoarmos, devemos esquecer ou devemos perdoar e ficar ainda remoendo aquilo que aconteceu? O desejo de Deus é perdoar o próximo, esquecer aquela causa, não ficar lembrando do passado, não ficar se martirizando. Foi isso que José fez, não é? José passou 20 anos longe de sua família, mas quando se deparou com ela, ele já havia perdoado. Se José tivesse ficado aí 20 anos pensando naquilo que aconteceu com ele, com certeza ele nunca iria viver. Repito, o ato de perdoar é um ato que é divino. Todos nós devemos ir para essa fonte do perdão que é Deus. Se a gente for olhar na Bíblia Sagrada, em Mateus, no capítulo 18 e o versículo 21, o apóstolo Pedro se depara com Jesus e pergunta: Senhor, devemos perdoar 7 vezes o nosso próximo? Olha, 7 já é muita coisa, hein? Mas Jesus multiplicou mais e mais esse número e disse: não, Pedro, não é apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, que daria um total de 490 vezes, perdoando uma única pessoa. Se formos deparar esse número e essa quantidade, você nunca vai perdoar ou nunca vai errar com a pessoa 490 vezes. Jesus estava querendo mostrar para a gente que a gente deve sempre perdoar o próximo. Devemos estar sempre à disposição para perdoar. E ao perdoar, esquecer o erro que aquela pessoa cometeu ao nosso favor. Lembre-se que nós somos pecadores. Todos nós somos errantes. E Deus, Ele sempre te perdoa. Pense comigo, quantos anos você tem? Bom, agora imagine quantos erros você já cometeu durante toda essa vida. E toda vez que você pediu perdão a Deus, Deus o perdoou. Jesus fala, da mesma forma que você quer que faça com você, faça com o próximo também. E aí eu entro na parábola que Jesus conta do credor incompassivo. Existia um homem que devia ao rei 10.000 talentos, é muito dinheiro. E quando esse rei diz assim: você vai para a masmorra, você vai ser aprisionado, para você pagar essa dívida você tem que ser vendido, sua mulher tem que ser vendida, seus filhos, tudo tem que ser vendido para poder quitar essa dívida. Aquele servo, ao ouvir esse decreto, ele se ajoelha perante o rei, implora por misericórdia, e aquele rei se compadece daquele homem e diz assim: vai embora, sua dívida está perdoada, não precisa me pagar mais nada. Você está livre. E aquele senhor sai daquele local muito feliz da vida porque teve a sua dívida que ele não tinha nem como pagar, mas sua dívida foi perdoada. Só que a história fala que ele se encontra com um dos seus conservos, outro homem que devia a ele um valor quase que insignificante. O conservo devia apenas 100 denários. E aquele homem agarra pela blusa daquele rapaz, sufoca dizendo assim: paga-me o que você me deve. E aquele conservo dizia: não, por favor, tem misericórdia de mim, eu não tenho condições de pagar esses 100 denários ao Senhor. E aquele servo disse: olha, já que você não tem condições de me pagar, você vai para a prisão até você quitar essa dívida comigo. A história diz no versículo 31 que alguns homens viram o que aquele servo tinha feito com aquele conservo e falou para o rei. E disse: rei, aquele homem que te devia 10.000 talentos não perdoou um homem que devia apenas 100 denários para com ele. O rei ficou indignado, pegou aquele homem e entregou às pessoas más, aos malignos, aos cruéis, aos homens que aplicavam pena de morte, que davam castigo, e disse: agora você vai sofrer até quitar sua dívida. Note que o perdão é um ato de graça de Deus. E graça é algo que você não consegue pagar, é algo que é gratuito, que Deus concede para todos nós. Esse jovem da parábola explica muito bem a nossa situação. Nós temos um pecado que não se paga com dinheiro nenhum, mas se paga com a vida, com o sangue. E foi isso que Jesus fez. Ele pagou na cruz do Calvário o meu e o seu pecado. Por isso que hoje Jesus tem direito de perdoar os pecados, porque Ele comprou esse direito com a sua própria vida. Então hoje, amigo, amiga, você que nos acompanha no Minuto da Lição, vamos continuar orando para que Deus transforme o nosso coração e que a gente possa ter a noção de que ao perdoar os outros, nós também estamos recebendo o perdão de Deus. E só em Jesus nós podemos reivindicar o perdão completo por todos os nossos pecados, mesmo sem merecermos, por causa da graça de Deus para conosco. Desejo a você um bom dia, que Deus te abençoe e até o próximo Minuto da Lição.